Você já parou para pensar no que existe além do que conseguimos ver? No que se esconde nas sombras do universo, onde a luz se curva e o tempo parece não ter significado? E se eu te dissesse que há algo tão denso, tão poderoso, que pode devorar estrelas inteiras e deformar o próprio tecido do espaço-tempo? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios do cosmos, os buracos negros. Buracos negros são verdadeiros titãs do universo, forças invisíveis que desafiam a lógica e a compreensão humana. E, apesar de décadas de pesquisa, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Recentemente, uma descoberta feita pelo cientista M. Yakubo revelou novos segredos sobre o interior dessas estruturas cósmicas, podendo mudar tudo o que acreditávamos até agora. E o mais assustador, isso pode significar que nossa visão do universo está errada desde o começo. Mas antes de mergulharmos nessa nova descoberta, precisamos entender, afinal, o que realmente é um buraco negro. A história começa há mais de um século, em 1916, quando Albert Einstein, com sua teoria da relatividade geral, previu a existência dessas entidades. Mas na época, isso não passava de um conceito matemático, algo impossível de existir na prática. Até que, décadas depois, os cientistas começaram a encontrar evidências reais. A primeira grande prova veio nos anos 1960, com a observação da estrela Cygnus Chess-1. Algo invisível, mas incrivelmente massivo, estava sugando sua energia e emitindo raios X. O primeiro buraco negro foi descoberto. Mas isso era apenas o começo. A partir daí, uma revolução começou na astronomia. Descobrimos que buracos negros não eram apenas aberrações isoladas, mas sim elementos essenciais do universo, moldando galáxias inteiras. A Via Láctea, nossa própria casa cósmica, esconde um gigante invisível no centro, Sagitário A, um buraco negro supermassivo. E o mais impressionante, ainda hoje, novas descobertas desafiam nossa compreensão, mostrando que esses colossos podem ser ainda mais estranhos e fascinantes do que jamais imaginamos. Desde então, a busca por essas entidades se intensificou. E hoje sabemos que só na Via Láctea podem existir cerca de 100 milhões de buracos negros. Mas por que eles são tão difíceis de detectar? A resposta é simples. Eles não emitem luz. São como sombras no espaço, perceptíveis apenas pelo efeito que causam ao seu redor. E esse efeito é simplesmente aterrorizante. Eles devoram tudo o que ousa se aproximar, distorcem o tempo, deformam a realidade e desafiam as leis da física. Próximos ao seu horizonte de eventos, o espaço se curva de forma inimaginável, e qualquer coisa que ultrapasse esse limite está fadada ao esquecimento. Mesmo a luz, que viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo, não tem chance de escapar. São os verdadeiros portões do desconhecido, onde o universo esconde seus mistérios mais sombrios. Buracos negros exercem uma gravidade tão intensa que nada, absolutamente nada, consegue escapar após cruzar seu horizonte de eventos. Nem a luz. Imagine um lugar onde o tempo desacelera até quase parar, onde a matéria é esmagada em um ponto infinitamente pequeno e denso. Esse ponto é chamado de singularidade, e é onde as leis da física simplesmente deixam de fazer sentido. Tudo o que entra jamais retorna, perdido em um abismo cósmico sem fim. Ali, conceitos como espaço e tempo se fundem em algo incompreensível para a mente humana. Será que dentro desse véu sombrio existem respostas para os maiores enigmas do universo? Ou são os buracos negros apenas túmulos cósmicos, devorando segredos para sempre? O que quer que esteja além desse limite, permanece oculto,
desafiando nossa compreensão e nos lembrando do quão pequenos somos diante do infinito. Agora, tente visualizar o que aconteceria se alguém fosse sugado por um buraco negro. Primeiro, a pessoa experimentaria um efeito chamado espaguetificação. Devido à diferença gravitacional entre os pés e a cabeça, o corpo seria esticado até virar um fio de átomos antes de desaparecer na escuridão. A ciência diz que, teoricamente, nunca poderíamos ver alguém atravessando o horizonte de eventos, pois o tempo ali praticamente congela para um observador externo. Para quem cai, no entanto, o destino é incerto, e é aí que entra a nova descoberta. O que há além desse limite? Será que o que chamamos de destruição absoluta pode ser, na verdade, uma passagem? Alguns físicos teorizam que dentro dos buracos negros pode existir algo que desafia tudo o que conhecemos. Uma ponte para outra região do universo, ou talvez até para outra realidade. E se, ao invés de um fim, o interior de um buraco negro fosse um novo começo? Essa possibilidade muda completamente nossa visão do cosmos, e o estudo de M. Yakubu pode ter nos aproximado da resposta definitiva. Monsieur Yakubu propôs uma teoria revolucionária. O interior dos buracos negros pode não ser exatamente como imaginamos. Em vez de um ponto singular e esmagador, poderia existir uma estrutura além do horizonte de eventos, algo ainda não compreendido pela física atual. Isso significaria que um buraco negro pode ser mais do que um beco sem saída do universo. Poderia ser uma porta? Uma passagem para outro ponto do espaço-tempo, um túnel cósmico levando a lugares que jamais poderíamos alcançar por meios convencionais. Se isso for verdade, os buracos negros podem ser atalhos para os mistérios mais profundos do cosmos, ligando galáxias distantes ou até mesmo universos paralelos. O que haveria do outro lado? Vida? Nada? Ou uma nova física esperando para ser desvendada? A resposta, se algum dia for descoberta, pode mudar para sempre nossa compreensão da realidade. Se essa hipótese estiver certa, então buracos negros podem conter regiões desconhecidas, talvez até mesmo conexões para outras partes do cosmos. Isso nos leva à teoria dos wormholes, ou buracos de minhoca, passagens teóricas que poderiam conectar diferentes pontos do espaço-tempo. Seriam os buracos negros portais para outras galáxias? Ou, quem sabe, para outros universos? Se isso for verdade, estaríamos diante da maior descoberta da história da humanidade. Viagens intergalácticas poderiam ser mais do que ficção, tornando possível atravessar distâncias inimagináveis em um piscar de olhos. Mas há um perigo nisso tudo. O que existe do outro lado? Se um buraco negro for uma porta, será que algo, ou alguém, pode atravessá-la e chegar até nós? Talvez a resposta esteja escondida na escuridão, esperando para ser revelada. Muitos cientistas acreditam que isso ainda é pura especulação, mas a matemática por trás dessas ideias sugere que não podemos descartar essa possibilidade. Afinal, o próprio Einstein previu a existência dos buracos de minhoca através das equações da relatividade geral. E se um dia conseguirmos provar que esses portais realmente existem, poderemos viajar para os confins do universo sem precisar atravessar bilhões de anos-luz. Isso mudaria tudo o que sabemos sobre o espaço e o tempo. O impossível se tornaria real, e as fronteiras cósmicas deixariam de ser uma limitação. Civilizações distantes poderiam estar ao alcance, e talvez nunca tenhamos estado sozinhos. Mas, assim como todo grande avanço, essa descoberta traria perigos inimagináveis. O que nos espera do outro lado? Um novo lar, um novo começo, ou um abismo além da compreensão humana? E há mais.
Em 2019, a ciência conseguiu algo histórico, a primeira imagem real de um buraco negro, o M87. Usando uma rede global de telescópios, os pesquisadores capturaram um círculo brilhante ao redor de uma escuridão absoluta. Esse foi um dos maiores feitos da astronomia moderna, mas também levantou ainda mais perguntas. O que há dentro dessa sombra? Como exatamente os buracos negros se formam e o que acontece com tudo o que eles engolem? Seria o M87 uma simples fenda no espaço ou a manifestação visível de um fenômeno muito mais profundo? A imagem revelou uma criatura cósmica devoradora de luz, mas também um enigma indecifrável, como se o próprio universo estivesse nos desafiando a compreender seus segredos. Se os buracos negros são os túmulos das estrelas, poderiam eles também ser o berço de algo novo? Uma teoria sugere que buracos negros nascem do colapso de estrelas massivas. Quando uma estrela gigante consome todo o seu combustível, ela não consegue mais sustentar seu próprio peso e desaba sobre si mesma. Se a massa for grande o suficiente, nem mesmo a luz pode escapar, e um buraco negro se forma. Mas existem buracos negros ainda maiores, chamados supermassivos, que podem ter bilhões de vezes a massa do nosso Sol. O mais impressionante, um desses monstros habita o centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Esse titã invisível, conhecido como Sagitário A, governa nossa galáxia silenciosamente, com sua força gravitacional, mantendo milhões de estrelas em órbita. Mas como ele surgiu? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que esses colossos se formaram no início do universo, engolindo matéria sem parar até atingirem proporções inimagináveis. Outros sugerem que possam ser fusões de inúmeros buracos negros menores. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. No coração da Via Láctea existe um abismo insondável, uma criatura cósmica cuja fome nunca será saciada. A verdade é que ainda estamos apenas arranhando a superfície desse mistério cósmico. Cada nova descoberta nos mostra que o universo é muito mais estranho e fascinante do que imaginávamos. Seriam os buracos negros os verdadeiros mestres do cosmos? Seriam eles as chaves para desvendar os segredos da existência? Talvez, dentro de suas profundezas infinitas, escondam respostas que nossa mente ainda não consegue alcançar, enigmas que desafiam nossa compreensão e nos conduzem a um abismo de perguntas sem fim. O que se passa além do horizonte de eventos? Estariam os buracos negros nos esperando para revelar as verdades mais antigas do cosmos, aquelas que transcendem o tempo e o espaço? O que sabemos é que, diante deles, nossa insignificância se dissolve, mas ao mesmo tempo, nossa curiosidade se acende, impulsionando-nos a explorar o desconhecido. Uma coisa é certa, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. E isso, no fim das contas, é o que torna o universo tão incrível. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os maiores mistérios do cosmos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E olha só, tem mais um vídeo te esperando na tela agora mesmo, com mais segredos do universo que vão explodir sua mente. Até a próxima!